Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Taylor Talks, do nosso programa Taylor Made. E o Taylor Talks é uma iniciativa que visa a troca de experiências e conhecimentos entre a Terios e os nossos clientes, fornecedores e parceiros. Eu sou o Luiz Ribeiro, sou gerente comercial de etanol da Terios, e o nosso convidado de hoje é o Márcio Ocaso, sócio e diretor da Flora Distribuidora de Petróleo. Márcio, fique à vontade para se apresentar e fazer uma breve apresentação também da Flórida. Luiz, meu amigo, prazer estar falando com você, todos os amigos aí da Terios. Eu fico lisonjeado de ser convidado para participar do programa de vocês. A Flórida é uma empresa familiar, estamos completando agora em 2022, 2021 a maioridade, né? São 18 anos de operação. Uma empresa que atua em dois segmentos, né, o segmento carburante e o segmento de outros fins. Atuamos também em dois estados, o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. E estamos aí, felizes, né, um ano depois de muita dificuldade, estamos aí prontos para enfrentar mais desafios aí. Obrigado pelo convite. Nós separamos aqui algumas perguntas, a gente queria fazer mais um bate-papo, trocar informações, como a gente faz no dia a dia e assim por diante. Fique bem à vontade, sinta-se em casa, como você sempre sentiu, nesses nossos bate-papos que a gente tem semanalmente entre Terios e Flórida e assim por diante. Tá? Começando, a gente queria que você fizesse para a gente assim, um overview de qual que é a visão que a Flórida está tentando buscar nesse momento, para tentar mitigar ainda mais esse momento difícil de pandemia. O que a Flórida está tentando, dentro dela, tentar, ao máximo possível, sair desse momento delicado e, com certeza, daqui um ano e meio, sair lá na frente, como vinha antes da pandemia. Qual que é a estratégia de vocês para isso? Olha, Luiz, na verdade, nós aqui da Flórida sempre fomos um grupo otimista, né? Mesmo na dificuldade, a gente continua investindo, né? A gente entende as dificuldades, a pandemia é um aprendizado para todo mundo, né? Quando você olha o mercado de etanol hoje, né, ele não é um mercado simples, né? A gente tem outras variáveis para que a gente possa tomar a nossa decisão. Hoje você tem que estar de olho em cotação de dólar, você tem que estar de olho em cotação de barril de petróleo, você tem uma política de preços que nem sempre elas condizem com a realidade daquilo que está acontecendo no mercado, que são diversos setores envolvidos, né? Você tem os postos, você tem as distribuidoras, então assim, hoje, para você montar este quebra-cabeça, mais do que nunca você tem que estar conectado em tudo, né? Você tem que estar montando esse quebra-cabeça todos os dias para tentar formar o seu conceito. Nós tivemos uma sorte, talvez diferente de algumas outras empresas do mercado, porque nós atuamos em dois segmentos. O mercado carburante ele teve uma queda durante esses últimos 2 anos, né? Com esse incremento da pandemia. Mas como nós atuamos no mercado de outros fins, no mercado de industrial, né, ele teve um crescimento muito grande, né, justamente pelo mesmo motivo. A pandemia trouxe a dificuldade para o setor carburante, mas ela trouxe um acréscimo para o setor de outros fins, né, o álcool gel, o álcool 70 e outros tipos de álcools, né? E a gente, como atua nos dois segmentos, a gente não sentiu tanto impacto dessa perda. Mas, obviamente, né, em alguns momentos foram mais difíceis, em alguns momentos a gente teve que apostar e conseguimos passar junto a essa crise, né? Mas a gente continua ainda otimista, achando que o mercado está retomando devagar, né? Voltando para onde ele se encerrou ali, naquele ciclo de crescimento, né? Olhando para um horizonte um pouco menos distante, que foi 2020, a gente viu todo esse cenário aí de demanda de combustível, teve aquela queda no começo da pandemia, no começo da safra, depois o mercado começou a vir a um certo volume de demanda que a gente imaginava, e assim por diante. Agora, olhando para 2021, fazendo a comparação para 2021, em termos de demanda de combustíveis, tá? De modo geral e em especial etanol hidratado, como que você vê que vai ser o consumo de etanol em 2021 comparado com 2020? Você vê crescimento? Você vê o mercado andando de lado como está hoje, ou assim por diante, uma melhora? O que você acha? Bom, se a gente for fazer uma reflexão de tudo que aconteceu, se você iniciar lá atrás, quando veio o início da crise, e os preços despencaram, e o consumo, o fechamento das economias, e a gente pintava um caos muito maior, né?
a gente acho que conseguiu sobreviver num ano extremamente difícil, né? Que as variáveis de preço foram muito grandes, né? Talvez acho que os maiores índices de variações de preço que eu já vi na história nesses 18 anos, né? 2020 foi um aprendizado. Mas você vê ao longo desse período que o consumo, mesmo com toda essa dificuldade, ele não foi um consumo assim daquele que você pudesse se assustar, que parasse. Não, consumo como quase toda coisa ligada à agricultura, né? E os combustíveis vêm muito nessa onda, né? Porque a mobilidade, a agricultura puxou, acho que isso tudo. Então, os combustíveis, eles andaram, principalmente o etanol, né? A demanda foi boa. Eu imagino que, né, se tudo der certo, se a gente tiver certo e as vacinas realmente surtirem o efeito que nós imaginamos, eu imagino que os consumos, em algum momento, eles vão subir muito forte, né? Eles vão subir muito forte, não só de etanol, mas de etanol, de gasolina. O diesel ele já marcou uma posição forte, né? Porque nós tivemos uma agricultura muito forte, mesmo no período de crise, né? As commodities estiveram muito altas. Então, assim, eu imagino que os consumos de combustíveis, principalmente para o segundo semestre, têm uma tendência de crescimento forte, né? Não sei se isso vai ser bom ou se vai ser ruim, mas a gente, analisando de curto prazo, eu imagino que o consumo vai vir bem mais forte esse ano. Uma outra pergunta, você tocou no assunto da vacina e tal. Dentro de um cenário de uma vacinação um pouco melhor agora para o segundo semestre, as pessoas com um pouco menos de medo de ficar mais dentro de casa, querendo sair um pouco mais para as suas viagens familiares, shoppings, a própria volta, se não parcial ou um pouco menor das aulas, isso tende a puxar um pouco mais o consumo. Tal. Você acha que isso é um forte fator para que esse aumento de combustível realmente venha no segundo semestre? Olha, Luiz, é aquilo que eu falei para você agora há pouco, né? A gente tem muitas vertentes para você tomar esta posição. Óbvio que a gente depende de preço de cotação de petróleo lá fora, a gente depende do preço do dólar, né? Mas assim, eu acho que o consumo vai subir em algum momento. Ele já vem subindo. Se você for analisar, né? Óbvio que a gente imagina que a pandemia esteja diminuindo a sua intensidade. Então, assim, a gente imagina que as economias vão voltar gradativamente. E há uma ânsia por consumo, há uma ânsia por mobilidade, a população há muito tempo ela está presa, ela está com carência de consumo. Então, assim, se você olhar o cenário das previsões, obviamente que a gente imagina que os consumos dos combustíveis vão subir, né? Agora, tem muita coisa, obviamente, que para depender desse fator. O etanol, né, porque tudo indica, se subir demais, há uma tendência que o preço perca a competitividade, mas aí nós precisamos entender para onde vai a gasolina, né, para entender se a gasolina perde força e aí ganha competitividade, ou se o petróleo continua forte, né? O mundo é uma grande incógnita. O problema não está só no Brasil, né? O problema é mundial, ninguém tem muita certeza. Muitas dúvidas, muitas esperanças, mas muitas incertezas ainda, né? Eu acho que nós todos estamos mais ou menos trabalhando com essa linha, né? Com relação à atual safra, a gente tem falado de vez em quando, e você vê nas notícias, essa seca forte que vem aí desde o começo do ano, essa falta de chuva terrível nessa região centro-sul, principalmente aqui no estado de São Paulo, que é o maior produtor de cana do país. Você acredita que você como um distribuidor de combustível, você acredita que, em virtude dessa seca, pode afetar na produção de etanol e, ao final dessa safra, ou seja, na próxima entre safra, o setor possa ter estoques mais reduzidos com relação a anos anteriores? Bastante preocupado, né, Luiz? Assim, é isso que a gente já fala no dia a dia, né? A gente já viu um início de safra muito diferente do que viu nos últimos anos, né? Eu nunca vi um início de safra com tanta dificuldade de produção, né? Numa safra que tende a ser menor do que uma outra que já foi menor. Então, assim, quando você olha o cenário para frente, né? É aquela pergunta que eu acho que todos nós estamos fazendo, né? Se o consumo crescer muito, até quando isso vai nos trazer um conforto? Até quando isso nos traz um conforto de preço? Então, assim, a seca realmente em alguns lugares, né, que a gente anda tem sido muito grande, né?
já tem outras vertentes, o açúcar, todo mundo contratado em açúcar, há uma diminuição na produção de etanol, né? E eu, como digo a vocês sempre, né, o consumidor tem uma tendência hoje no Brasil, né, uma conquista de muitos anos, né, de muita luta de todo o setor, né? O consumidor tem uma tendência a consumir etanol na bomba, né? A gente percebe que assim, o etanol ele é sempre mais competitivo, né, em todos os elos da cadeia. Eu digo isso nos postos de gasolina, na distribuidora, e quem transporta. É uma cultura que ao longo de muitos anos foi criada. Parece que o etanol hoje é uma conquista, né, da sociedade. Então, assim, mas isso tem consequências, obviamente. Se nós tivermos um ano muito difícil de produção, óbvio que isso preocupa até onde esses preços podem chegar, qual é o limite para isso tudo, né? A gente, né, em conversa com pessoas do setor, obviamente que estamos com essa preocupação também. Obrigado pelas respostas. E, por último, eu queria saber de você, ouvir, o que você acha desse relacionamento entre Flórida e Aterrios? Olha, é bem bacana, né? Nesses últimos anos, a Aterrios tem se tornado um dos nossos principais parceiros, né? E eu digo assim com bastante tranquilidade, não só pela parte comercial. Eu acho muito bacana essa iniciativa de vocês de essa troca de informação, de abrir a opinião de vocês para a gente, de compartilhar esse conhecimento, né, que vocês têm com a gente. E o mais bacana de tudo, né, Luiz, nesses últimos 2 anos, essa vontade de vocês de ser diferente, né, de procurar novos negócios, de não ter preguiça de ouvir, de consultar, da gente estar sempre, né, sempre buscando algo mais. Foi muito bacana, né, eu agradeço imensamente essa parceria. Nesses últimos 2 anos, apesar de toda a dificuldade, a Flórida, né, num mercado bastante difícil, conseguiu crescer. Acho que usei muito da expertise de vocês, da informação, dessa troca de informação. Acho que foi muito legal. Queria deixar aqui meu agradecimento a todo o grupo aí, a toda a gentileza de vocês aí em participar com a gente do conhecimento de vocês aí. Legal. Márcio, em nome da Aterrios, eu gostaria de agradecer, principalmente pelo seu tempo dedicado nesse momento, tá? E é um prazer sempre a gente ter essa troca de informação, rica para a gente. O lado inverso, a gente também gosta de ouvir o lado da distribuição, assim como a gente, produção. A gente agradece por esse momento, tá? E fica à vontade, se quiser falar mais alguma coisa. Eu queria só desejar aí uma mensagem de otimismo a todo mundo, né? Dizer que eu acho que a gente é um povo guerreiro, né? Com todas essas dificuldades que nós passamos, nós estamos aí, vamos sobreviver, vamos sair mais fortes disso tudo, né? Desejar muita saúde a todos vocês. Estamos aqui para mais um ano, vamos enfrentar as dificuldades que tiverem e fico muito feliz de fazer parte aí de estar fazendo parte aí desse dia a dia com vocês aí. Muito obrigado pelo convite, obrigado a toda a equipe aí, né? A todo o pessoal aí de vocês pelo atendimento de todo dia, o pessoal de suporte aí que tem tanto nos atendido aí. Obrigado para vocês aí, tudo de bom para todos. Constantemente teremos um novo episódio no ar, sempre compartilhando através de toda a nossa equipe de vendas, através de YouTube, LinkedIn e o nosso site, tá? Então, acessem e até a próxima. Obrigado, Márcio. Obrigado, um grande abraço aí. Logo, logo você vai poder pagar os almoços que você está em atraso aí, valeu? Grande abraço. Um abraço.